gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E após o canal ter ficado pausado aí umas 2, 3 semanas, não sei, talvez um mês, nem me lembro mais, eu resolvi gravar, mesmo que um pouco atrasada, a famosa, famigerada, aguardada aí, tag dos 50%, que é a famosa tag do meio do ano, que foi traduzida aqui pro Brasil pelo Geek Freak, o Vitor Almeida. E eu costumo responder essa tag todos os anos, desse ano eu não queria deixar passar, apesar de estar sendo um ano atípico, pois até agora, na metade do ano, eu só fiz 21 leituras e alguns quebrados aí, porque tem umas leituras em andamento. Mas mesmo assim eu quis vir fazer esse vídeo, porque eu acho sempre uma tag muito legal de assistir, eu gosto muito de assistir, eu acho que vocês também devem gostar. E eu queria muito falar sobre essas 21 leituras que, apesar de terem sido poucas, foram excelentes, eu não tenho nada a reclamar, então eu queria muito falar sobre esses livrinhos que eu trouxe aqui. Uma pilha que eu acho que eu nem consigo levantar ela aqui pra mostrar pra vocês, mas já deu um spoiler aí e vamos começar a responder essas 15 perguntas. E se você quiser também, responde ela aí nos comentários, ou se você tiver um canal, algum book Instagram aí, quiser responder também, eu vou deixar as perguntinhas aqui embaixo. E também vou deixar link para compra para todos os livros que eu mostrar aqui na Amazon. Se você comprar por lá, você ajuda o canal por meio de uma pequena comissão. E sem mais delongas, se você gostar do vídeo, só se inscreve caso você ainda não for inscrito. Se você tiver caído aqui de paraquedas e quiser conhecer mais o canal, entra aí, dá uma olhada, tem vários vídeos, tem várias playlists, projetos literários que eu faço aqui. Se você gostar, não deixe de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E deixe seu like nesse vídeo aqui, porque se você ajuda muito no engajamento do canal. Bora lá começar a responder essa tag. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora em 2023? Como eu disse, eu fiz excelentes leituras, mas eu fui olhar no meu Scoob para responder essa pergunta e fui olhar os meus livros favoritados e eu percebi que até agora, apesar de ter... Se eu for olhar assim, eu amei praticamente todos os livros que eu li, só que na época que eu li eles, eu favoritei acho que apenas 3, e aí eu trouxe 2 deles aqui para dar uma representada no geral aí. Então, um deles é de fantasia e o outro é de terror. O primeiro, que assim, eu acho que, se eu não me engano, foi a primeira leitura que eu fiz esse ano, foi esse queridinho aqui, que é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. É um livro de fantasia adulto, é simplesmente sensacional, maravilhoso, fascinante, encantador, e eu não me canso de falar sobre esse livro, e eu acho que eu poderia ficar um dia inteiro aqui tecendo elogios e comentários, que ainda assim eu não ia conseguir representar nem um pouco da grandeza que é essa história. E se você ainda não leu esse livro, meu Deus do céu, você precisa ler. O que você tá fazendo que você ainda não leu? Dessa autora eu já havia lido O Circo da Noite, que é, acho que o único livro que ela tem publicado, infelizmente, até hoje. E também foi uma leitura perfeita, e eu já tô com vontade de reler ele, porque acho que já faz uns 2 anos que eu li. E aí esse ano, finalmente, eu li O Mar Sem Estrelas, essa edição lindíssima. Foi lançada, acho que ano passado, mais ou menos no meio do ano, aqui no Brasil pela querida Morro Branco, porque, gente, sério, a Morro Branco é a editora do meu coração. Tudo que ela lança é perfeito, todas as leituras que eu faço dessa editora eu amo e viram favoritas, então é um negócio que eu não sei explicar. E aí, com esse livro não foi diferente, eu li esse livro em poucos dias e ele é um calhamacinho, ele tem 542 páginas. Não é uma leitura tão fluida assim, mas também não é uma leitura truncada. A questão é que esse livro é uma espécie de quebra-cabeça, e eu já conheci pessoas que leram ele e que não gostaram justamente por isso, acharam a leitura muito confusa, mas eu não achei, eu amei. Eu acho que é um livro que você tem que ler com bastante atenção e você tem que realmente estar conectado ali com a história para você conseguir fazer todas as ligações e montar esse quebra-cabeça e chegar no final e a sua mente explodir e o seu coração transbordar de felicidade, porque foi isso que eu senti lendo esse livro. Se eu não me engano, tem uma resenha sobre ele lá no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo para vocês irem lá conferir. E acho que nos primeiros vlogs do ano aqui do canal eu falei bastante sobre ele, tentei comentar sobre a história sem dar spoiler, porque é uma história bem diferente. Mas assim, se você gosta de fantasia, se você gosta de uma história inteligente, se você gosta de uma história encantadora, vá ler O Mar Sem Estrelas, tá? E aí eu também coloquei aqui essa belezinha que é A Longa Marcha, do Stephen King, que foi um livro escrito sob o pseudônimo de Richard Bachman, que foi o pseudônimo que o Stephen King usou aí lá no começo da carreira dele.
E esse livro aqui já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards pra vocês irem lá conhecer, caso você ainda não conheça aí. Eu tenho o projeto de ler as obras do Stephen King em ordem cronológica aqui no canal. E eu fiz a resenha, meio que um vlog ali desse livro quando eu tava lendo ele, assim como eu faço com todos os livros. Esse livro pirou a minha cabeça. Eu amo o Stephen King, ele é um dos meus autores favoritos. Já li, acho que mais de 20 livros dele. Estou aí nessa saga de ler todas as obras dele em ordem cronológica. Então, assim, a maioria dos livros dele me encanta muito e eu fico apaixonada e eu gosto demais e eu panfleto mesmo. Mas esse aqui, por que eu coloquei ele aqui como um dos melhores, assim? Porque ele me surpreendeu demais. Eu não fui esperando muita coisa dele, sinceramente, porque eu não tinha ouvido ninguém falar desse livro até hoje, mas eu acho que é porque ele tava esgotado aqui, né, há muitos e muitos anos. E aí, essa leitura me pegou de um jeito que eu não consegui largar. Eu li esse livro em um dia. Na verdade, eu comecei a ler ele numa noite e fui noite adentro, li quase o livro inteiro, não dormi. E aí depois, no outro dia, eu concluí essa leitura e foi surpreendente. Eu amei demais esse livro. O ritmo dele é um pouco diferente, sim, da maioria dos outros livros do King. Muita gente não gosta dele por ele ser conhecido como prolixo, né? E dá uma enrolada ali nas histórias, mas esse livro é bem diferente disso. Ele tem um ritmo super acelerado. E esse é um livro em um futuro distópico e ele se passa em um período de tempo meio que indeterminado e a gente não sabe em que época é essa aqui que essas pessoas estão vivendo, mas jovens vão participar de uma longa marcha até o último deles sobreviver. É isso que eu posso contar aqui pra vocês, tá? E é excelente. Eu deixei esses dois aqui pra representarem, assim, os gêneros que eu mais leio, eu acho que é terror, suspense e fantasia. Então vamos para a segunda pergunta, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Meu Deus do céu, eu falo demais. Segunda pergunta, a melhor continuação que você leu até agora em 2022. Eu não podia deixar de fora o meu querido, mais conhecido recentemente, autor Robert Jordan. E eu estou falando do segundo livro de A Roda do Tempo, esse calhamacinho aqui, que é A Grande Caçada. Meu Deus, esse livro é muito grande, muito pesado. Ele tem 750 páginas. Foi uma leitura densa, sim, mas ao mesmo tempo foi uma leitura que me deixou mais encantada por esse mundo. Quando eu li O Olho do Mundo, no comecinho do ano, eu fiquei fascinada, sim, pela maneira do Robert Jordan de contar essa história gigantesca. Eu fiquei fascinada pelo universo maravilhoso, cheio de magia e de conhecimentos, de culturas e povos e línguas e diversidade, tudo que existe aqui. Fiquei encantada, sim. Só que eu tive alguns problemas ali durante a leitura. E esses problemas foram completamente resolvidos aqui nesse livro. Então, assim, pra mim foi um livro excelente e eu acho que ele fez muito bem o seu papel de segundo livro, ainda mais. Segundo livro em uma série de livros de 14 livros, mais um prequel ali. E então, assim, eu acho que esse livro cumpre perfeitamente o papel que é designado a ele, que é de... Se você lê o primeiro livro de A Roda do Tempo, né, no caso O Olho do Mundo, e você gostou ali do mundo, você ficou interessado, ficou curioso, só que você achou muito lento ou gigante demais e assim, prolixo também e demorado e meu Deus, o que é essa marcha sem fim aqui? Aí você vai pro segundo livro e você vê o desenvolvimento completamente diferente, você começa a pegar motivos de por que essa série pode ter tantos livros assim. Você começa a entender mais sobre a grandiosidade desse universo e que tem muita história ainda pra ser contada e que tem muitos personagens ainda que a gente precisa conhecer melhor e outros personagens que a gente precisa conhecer pela primeira vez porque nós não conhecemos eles ainda. E, enfim, eu posso estar me enrolando aqui, mas o que eu quero dizer é que esse livro, pra mim, cumpre perfeitamente seu papel de segundo livro. Se você leu O Olho do Mundo, mas você não amou, não ficou encantado, ficou tipo, meu Deus, 14 livros, não vou. Lê o segundo livro, tá? E aí depois a gente conversa. Eu cansei já de falar, gente. Fazia tempo que eu não gravava vídeo, tô meio enferrujada. Pergunta de número 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Eu peguei 2 lançamentos, vou deixar a capinha pra vocês aqui, porque eu ainda não tenho os livros, pois sou enrolada. Em maio desse ano, né, de 2023, foi lançado pela querida Trama Tres, A Garota do Mar Esmeralda, que é o livro 1 do Projeto Secreto do Brandon Sanderson, que está sendo
lançado aí, né, esse ano, e eu queria muito ter assinado esse projeto ano passado, mas eu ainda não li nada do Brandon Sanderson. E eu quero muito que o meu primeiro livro, o meu primeiro contato com esse autor seja por Três, né, A Garota do Mar Esmeralda. Eu tô muito curiosa pra fazer essa leitura. Todo mundo que eu já vi lendo esse livro até hoje amou, ficou encantado, ficou fascinado, e eu preciso muito ler esse livro, só que ele lançou faz pouco tempo, então assim, o preço dele tá um pouco salgado ainda pro meu bolso, mas eu vou dar um jeito de... Eu entendo o preço, tá? Não estou aqui reclamando, eu entendo. Eu tô reclamando da minha falta de dinheiro mesmo, mas eu vou dar um jeito nos próximos meses de comprar esse livro e fazer essa leitura, porque eu não aguento mais ficar de fora desse clubinho do Brandon Sanderson, e eu já me sinto fã dele mesmo sem ter lido nada, então eu preciso ler esse livro, preciso demais. E eu também coloquei como resposta para essa pergunta, Além da Porta Sussurrante, do T.J. Klune, que é o mesmo autor de A Casa no Marcerulho, que eu li no finalzinho do ano passado e se tornou um dos livros favoritos da minha vida. E eu não vejo a hora de ler esse outro livro do autor e ver se também vai se tornar um favorito, ou se A Casa no Marcerulho foi aí algo à parte mesmo. Então, tô muito curiosa para ler esse livro. Ele foi lançado agora também pela Morro Branco e eu preciso fazer essa leitura logo. Vou dar um jeito, vou parar de enrolação, prometo. Pergunta de número 4 é... O livro mais aguardado do segundo semestre. Então, como eu disse, não estou muito leitora nesse ano, então não estou acompanhando, assim, profundamente os lançamentos literários, mas alguns que eu dei uma especulada, assim, e um que eu tô esperando muito que lance agora, mas eu ainda não vi nenhuma notícia oficial, mas eu espero bastante mesmo que seja lançado, é Locklands, que é o terceiro livro e a conclusão da trilogia de Os Fundadores. O primeiro livro é Foundryside, que eu li agora no começo do ano, e eu também fiquei, assim, apaixonada. Peguei aqui os dois livrinhos, então, livrões, né, porque também são uns calhamacinhos. Foundryside, acho que tem mais de 600 páginas, 635 páginas, e ele é o primeiro livro da trilogia Os Fundadores, do Robert Jackson Bennett, lindíssimo, lançado pela Morro Branco. E aí eu tô aqui em mãos com o segundo livro, que é Shorefall, e eu tenho essa esperança aí de que a Morro Branco não vai decepcionar nós, leitores, fãs dela, e vai lançar Locklands agora no final do ano. E esse livro, tipo assim, eu vou começar a ler ele amanhã, se tudo der certo, e aí eu preciso de Locklands logo, porque eu sou ansiosa, eu não consigo dar continuidade numa série, numa trilogia aí, se eu não tiver todos os livros já. Então preciso muito disso. Próxima pergunta. O livro que mais te decepcionou esse ano? Como eu disse, eu fiz excelentes leituras. Então não tive nenhuma grande decepção, mas eu vou colocar um livro aqui, tá? Se você é fã desse livro, se você gosta dele, não vai me xingar nos comentários, por favor, é só a minha opinião, tá? Mas um livro que me deu uma leve decepcionada foi Órbita de Inverno, da Everina Maxwell. Por quê? Eu fui pra esse livro esperando um grande space opera, uma ficção científica lá, sei lá, Duna, Star Wars, livros do Asimov. Eu fui esperando um grande space opera, porque é o que fala aqui. Aqui diz, um épico espacial cheio de intriga política e romance. Calma aí que a gente chega na parte do romance. Um livro impossível de largar. E tudo que eu vi falando desse livro era nessa vibe, só que aí eu não gostei da parte política e da parte do space opera, né, da parte da ficção científica, porque eu achei muito mal desenvolvido. Eu achei que tinha um potencial gigantesco. Você começa o livro ficando extremamente curioso por essas intrigas políticas aqui, porque é um mundo ali, né, um planeta no caso, que tem outros planetas como seus vassalos e parece ter uma ligação muito importante. Parece que esses planetas funcionam muito bem nesse sistema de vassalagem ali, de um planeta ser meio que subjugado ao outro, assim, e tem tanta grandeza, assim, tem umas partes que a gente vai lendo que começa a falar sobre a geografia dos planetas, como cada um funciona ali, e como seus povos são diferentes, mas de certa maneira eles dão certo. Fala também sobre exploração espacial ali em alguns momentos, só que nada disso foi desenvolvido, sabe? E aí eu fiquei muito chateada. E a parte do romance me irritou demais. Tudo bem, gente, eu não sou totalmente contra romance, mas pra mim ele tem que fazer sentido dentro da história. E esse aqui, apesar de ser muito óbvio,
de ser um clichêzão, no começo até que faz sentido, que é aquela coisa de vocês foram prometidos aí, e aí não importa, vocês têm que ficar juntos, casar e tal, beleza. Isso não é spoiler, porque tipo, a primeira frase do livro, o primeiro parágrafo do livro é falando sobre esse casamento arranjado. Só que aí é óbvio, né? O mais clichêzão é pessoas que estão arranjadas ali para ficar junto, elas vão se apaixonar e etc. Beleza. Mas esses personagens me irritaram de um tanto, principalmente um deles. Aí eu não vou falar mais pra não correr risco de te dar um spoiler aqui. Mas nada parece que fazia sentido, sabe? E pode sentir em alguns momentos uma química ali se formando, mas nada me convenceu. E eu fiquei muito puta com a falta de comunicação desses personagens. E assim, são problemas meus, como eu estou dizendo, mas esse romance poderia ter ficado na história, mesmo com esses problemas, se a parte do Space Opera tivesse sido bem desenvolvida. Eu acho que ainda assim eu teria gostado desse livro, mas isso me irritou. Apesar de que em alguns momentos tem umas tiradas ali, algo mais cômico, algo um pouco mais leve, na maior parte desse livro foi um parto pra eu fazer essa leitura, porque a leitura não andava e eu ia só ficando mais e mais grilada de não estar vendo esse desenvolvimento acontecer ali. E aí no final eu acho que eu dei 3,5 estrelas pra não ser totalmente injusta, porque teve alguns momentos da leitura que eu estava me divertindo, mas no final eu fiquei com mais raiva, com mais ranço de um personagem principalmente, do que gostei, sabe? Então, sinto muito, foi uma decepção pra mim. E aí, vamos parar de falar de decepção, né? É só esse livro mesmo que eu tenho pra falar mal nesse vídeo aqui. A próxima pergunta é o livro que mais me surpreendeu esse ano. Eu peguei 2 livros, vou tentar ser rápida, eu prometo. Primeiro foi Estação 11, da Emily St. John Mandel, porque esse livro me surpreendeu bastante. Porque também eu achei que ele ia só pra esse lado do Space Opera, porque você lê Estação 11 e você pensa o quê? Eu penso em ficção científica, principalmente. Não sei você. Mas ele não vai tanto pra esse lado. Só que o outro lado que ele vai já é maravilhoso e é muito bem desenvolvido, sabe? Diferente de Órbita de Inverno. Apesar de... Porque esse livro vai falar sobre a vida em um mundo pós-apocalíptico. Teve uma doença muito mortal aqui que se espalhou e aí matou grande parte da população, dizimou as sociedades ali, acabou com a civilização, com eletricidade, internet e tudo. E as pessoas precisam se readaptar e formar um mundo novo, uma nova forma de organização de sociedade. E isso foi lindamente executado aqui, e eu amei demais esse livro, eu achei sensacional, fiquei encantada, fiquei emocionada em grande parte aqui dele, e foi uma surpresa muito agradável. Inclusive depois eu fui assistir a série, mas, e aí eu não coloquei na próxima, numa resposta que tem mais pra frente aqui, mas eu vou falar, por isso que eu vou falar rapidamente aqui. Fui assistir a série, e que adaptação maravilhosa também. E aí eu também coloquei Os Garotos Corvos, da Meg Stiefvater, porque esse livro me surpreendeu no sentido de eu fui pra ele esperando uma fantasia adolescente fraquinha, mais ou menos boa, porque eu via muita gente falando bem dele, mas eu não entendi o porquê. E aí, quando eu fiz essa leitura, eu fiquei encantada. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que é Lendo 5 Fantasias Encalhadas, alguma coisa assim. Então, vou deixar aqui nos cards, caso você queira lá assistir, eu comento bastante sobre essa leitura. Mas eu fiquei muito surpresa em descobrir o quanto mais coisas essa história retratava. E eu fiquei encantada também por essa leitura. Agora, novo autor favorito. Eu acho que eu nem preciso falar que o Robert Jordan entrou nessa categoria, porque afinal de contas eu tô devorando os livros, eu tô na metade mais ou menos do 3º livro agora, que é o Dragão Renascido, e eu pretendo ler todos um atrás do outro. E também o Robert Jackson Bennett de Foundryside, gostei bastante, mas eu preciso falar sobre a autora desse livro aqui. A Laini Taylor, de Um Estranho Sonhador, de Musa dos Pesadelos. Meu Deus do céu. O que é a capacidade de escrita dessa mulher? Eu fiquei completamente encantada em cada uma das páginas que eu lia. Eu fiquei muito emocionada, eu fiquei apaixonada. E aí eu quero ler tudo que essa mulher já escreveu, mas aí eu descobri que ela tem pouquíssimos livros publicados, então, por favor, Laini Taylor, apareça. Preciso ler mais coisas de você, você precisa ser minha autora favorita da vida aí. A próxima pergunta é, a sua quedinha por personagem fictício mais recente? E assim, acho que eu passei da idade já me sinto uma senhora, eu não tenho mais isso de quedinha por personagem fictício, tá? E aí eu vou juntar com
Seu personagem favorito mais recente. E eu vou dizer que os meus 2 personagens favoritos mais recentes, acho que posso dizer com certeza que são o Len e a Moraine de A Roda do Tempo. Porque aqueles dois formam um combo maravilhoso e eu não sei, gente, eu não consigo olhar pra eles e falar, errou. Pra mim é tudo perfeito o que eles fazem, sabe? Eu acho eles super sensatos, eu acho eles extremamente fortes, eu acho que eles sabem se posicionar muito bem. E sem falar que os dois trabalham perfeitamente em conjunto ali, eu amo essa dupla e se fosse pra eu ter uma quedinha seria pelos dois, mas maravilhoso, é isso que eu tenho a dizer. E a próxima pergunta é, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? E aqui eu vou responder com Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Esse livro me fez chorar, mais ou menos, o livro inteiro. Fiquei bastante emocionada com essa história, mas o final acabou comigo. Eu não tava esperando. Eu sou uma pessoa lerda, gente. Inclusive, eu já vi vídeos de discussões sobre essa leitura, vídeos com spoiler e tudo mais. Mas eu sou uma pessoa lerda. Eu custo um pouco pra pegar as coisas. Não é sempre que eu pego no tranco. Às vezes eu só entendo as coisas quando me falam ali na cara. Tipo, olha, é isso. Então, assim, apesar desse livro, no começo dele, tipo, o prólogo dele, ser um grande spoiler pro que vai acontecer no final da história, eu não percebi. E aí, quando chegou no final, eu tava toda entretida ali, toda, meu Deus, que maravilha, estou amando, ai, que felicidade. E aí acontece o negócio e eu fico assim, pra que fazer isso? Acabou comigo, sabe? Então, chorei e amei demais essa história. E aí, o próximo livro é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Fiquei muito feliz pelas leituras maravilhosas que eu li, mas um livro que me deixou, assim, com um quentinho no coração foi O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett, não sei como se pronuncia esse nome dela. Esse livro aqui é um clássico da literatura mundial aí, e eu ainda não tinha lido ele, gente. E eu também sei que parece que tem um monte de adaptações, eu nunca assisti nenhuma que eu me lembre, e eu fiquei tão apaixonada por essa história. É uma história tão fofinha, tão cativante, e que é aquelas histórias que meio que dá esperança, sabe? No mundo, nas pessoas. Então, assim, me deixou com um quentinho no coração muito gostoso fazer essa leitura. Próxima pergunta. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora? E aí, assim, vou ressaltar que, mais uma vez, A Roda do Tempo, apesar de ter várias questões ali que não me agradaram na série, não posso negar que tô muito ansiosa pra ver a segunda temporada, que vai estrear, acho que em setembro agora. E tô muito empolgada, tô muito curiosa pra saber como eles vão retratar a continuação dos livros ali, o que eles vão fazer, o que vai acontecer com os personagens, mas tenho minhas ressalvas sim, mas ainda assim amei, tô muito curiosa, sabe? E eu não sei se vale, mas eu preciso falar sobre Sweet Tooth, não sei se eu tô pronunciando certo, tá? Mas essa série da Netflix, ela foi adaptada a partir de histórias em quadrinho do Jeff Lemire. Eu não sei se eu posso, sei lá, seria justo eu colocar esse livro, essa história, essa adaptação como resposta aqui, porque eu não li os quadrinhos, mas agora eu quero ler os quadrinhos, porque eu estou assistindo a série e está simplesmente perfeita, tá sendo tudo pra mim. Eu tô apaixonada pelo Gus, eu tô querendo guardar ele num potinho, trazer ele aqui pra casa, com aquelas orelhinhas fofinhas dele. Eu tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer com os personagens e eu tô encantada. Eu pus até minha mãe pra assistir comigo e a gente tá amando essa adaptação. Acabando o vídeo, gente, eu juro. A próxima pergunta é, sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? E aí, eu percebi que eu não gravei nenhuma resenha. Eu escrevi umas lá pro Instagram, gostei delas, então vou deixar o link do meu Instagram aqui, vai lá acompanhar, é Julia e os livros. E eu estava fazendo resenha de todas as minhas leituras. Parei, mas pretendo voltar, mas as que eu fiz até agora eu gostei bastante. Agora aqui no canal, eu vou deixar a playlist aqui nos cards pra você ir lá assistir, a minha playlist das leituras do Stephen King, porque eu gravo, né, meio que um vlog, um diário de leitura quando eu estou fazendo as leituras. E eu gostei muito do vídeo de Misery, inclusive gostei muito desse livro. Eu só não coloquei ele como melhor livro aqui e tal, porque apesar dele ser excelente, dele ser extremamente bem escrito, eu fiquei muito apavorada com essa história. E eu fico tentando esquecer de partes dela, sabe, porque eu fiquei com medo, não me fez muito bem, eu acho, sabe? Então, é isso. Mas o vídeo tá lá, se você quiser assistir, e eu gostei bastante dele. E eu também gostei bastante do vídeo de A Metade Sombria e A Longa Marcha,
que estão lá também na playlist. Penúltima pergunta: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? E assim, eu amo todos os meus livros, eu sou suspeita pra falar, mas eu fiquei apaixonada pela edição e pela história também de Coraline, do Neil Gaiman. Esse livro é muito lindinho, a história é maravilhosa, tá, também. E olha essa edição que linda, é roxa por dentro, tem um monte de... A letra tem lugares que é... Agora eu não acho, né? Mas ela é cheia de ilustrações, assim, em todo capítulo novo. É linda essa história e é linda sim. É um pouco pesado, talvez, porque é o Neil Gaiman, né? Então você tem que levar isso em consideração. Mas eu amei Coraline e eu achei essa edição muito fofinha. Finalmente, amigos, chegamos à última pergunta, porque eu já estou cansada aqui de tanto falar. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Eu me desapeguei, sabe, dessa história de metas literárias e de, meu Deus, preciso ler isso, preciso ler aquilo, porque comigo não funciona, já percebi que não. Ainda mais quando eu não estou leitora como está acontecendo no momento, então assim, não adianta eu forçar. Mas eu quero muito mesmo ler 2 livros que eu vou mostrar aqui, porque vai significar que eu concluí essas séries, trilogias, duologias e etc. Que são A Musa dos Pesadelos, porque pra mim é uma vergonha não ter lido esse livro ainda, sendo que eu amei tanto O Estranho Sonhador, enrolação pura. E eu quero muito ler O Império de Ouro, porque isso significa que eu vou ter concluído a trilogia da Eva Beth, apesar de eu precisar reler Cidade de Bronze e ler O Reino de Cobre antes de ler esse calhamaço aqui. É um tijolo, dá pra você desmaiar alguém com isso, mas eu preciso muito ler esses 2 livros, ficaria extremamente feliz. E aí, é claro, todos os outros livros que estão não lidos aqui em casa, ficaria extremamente feliz de ler todos eles até o final do ano. Ficaria muito feliz também de comprar vários outros livros e ler todos, mas isso aí só a Júlia do futuro que poderá dizer se foi possível ou não. Então é isso, aguardem as cenas dos próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, de deixar um comentário pra mim aqui falando o que você achou, falando sobre as suas leituras do ano de 2023 até agora. Eu estou um pouco assustada de pensar que a gente já está no mês 7, daqui a pouco o ano acaba. E o que foi esse ano, meu Deus, não sei comentar. E é isso, se você gostou, também se inscreva no canal aí se você ainda não for inscrito e acompanhe os próximos vídeos que vão sair aqui no canal pra vocês saberem o que eu vou ler, o que eu não vou ler, o que vai dar certo, o que não vai dar. É isso, tá? Muito obrigada aí pela companhia de sempre, um beijo grande e até o próximo vídeo.